O capítulo 1051 de One Piece, intitulado O Shogun do País de Wano, Kozuki Momonosuke, teve duas grandes revelações. A primeira delas, a aparência do Momo adulto foi finalmente revelada. E a outra revelação é que Yamato anuncia para o bando que pretende se juntar a eles. Fala galera, tô de volta para mais um vídeo de One Piece aqui no canal. Então, eu não esperava que viessem essas duas revelações no mesmo capítulo, especialmente a do Yamato, que eu acho que veio bastante cedo. E aí, quem é que já estava esperando a entrada dele? Eu particularmente não botava tanta fé, mas botava mais fé nele do que a própria Carrot, né, que muita gente falou que iria entrar também. Mas de qualquer jeito eu já tô me adiantando, antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, tá, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta, tá, eu leio todos os comentários. E agora sim, vamos pra análise. Primeiro vamos falar da capa. A capa é mais uma capa da Germa 66, que inclusive talvez seja a última. A gente vê na capa que eles estão finalmente fugindo, no maior estilo Sentai, né? Que eles estão fugindo e tem umas explosões atrás deles, como se tivesse assim, tipo, uau, destruímos o inimigo. E basicamente foi isso mesmo que eles fizeram. Não botei fé que sozinho eles iriam conseguir não, mas conseguiram aparentemente. De qualquer jeito, eu acho que vai ser a última capa deles, mas vamos ver, né? Vamos esperar pelo próximo capítulo, que vem, inclusive semana que vem. Mas de fato, vamos começar o capítulo agora. Esse capítulo ele começa exatamente da onde o outro parou. A gente vê que ainda tem gente que tá com medo do Momonosuke na sua forma dragão, achando que é o Kaido. E não apenas isso, ainda tem gente que não consegue admitir que a Komurasaki tá ali, acha que é um sonho, justamente porque eles achavam que ela tinha morrido e tudo mais. E aí tem uma parada bem interessante, que é quando o Kinemon nota que o povo reconheceu, obviamente, o Kyoshiro e a Komurasaki, porque afinal, eles passaram aqueles 20 anos em Wano, né? Vivos e tudo mais, a galera sabia da existência deles, o povo no caso. Mas aí o Kinemon questiona se a galera vai conseguir reconhecer os outros bainhas, né? Inclusive ele mesmo, porque afinal ele e outros, inclusive, não estavam em Wano durante esses 20 anos, né? E aí a gente vê um quadro dele lá aparecendo todo naquela posição dele lá. E a galera de fato reconhece, não tinham como não reconhecer, né? Todo mundo já estava esperando eles. Pelo menos a galera que ainda tinha fé, né? Porque realmente depois de 20 anos e depois de tudo que estava acontecendo em Wano, muito difícil de todo mundo conseguir manter a fé. Mas muita gente sim acreditava. Fora que muita gente ainda lembrava da profecia, digamos assim, que a Toki tinha feito. Inclusive até mencionado mais pra frente aqui nesse capítulo. Mas de qualquer jeito. E aí a gente vê os outros bainhas finalmente sendo vistos, né? Sendo reconhecidos também pelo povo. E aí a profecia da Toki que eu mencionei agora é mencionada no capítulo, onde uma das figurantes lá fala sobre como a Toki previu isso, né, de que 20 anos no futuro eles iriam voltar e que essa tirania do Kaido e o Orochi iria finalmente acabar, e realmente ela acertou, né, a mulher sabia das coisas. E aí a gente vai pra uma parte que eu não lembro exatamente quem foi que falou, mas alguém menciona sobre fazer uma transmissão luminosa, e eu fiquei me perguntando o que é que seria isso. Na hora eu não entendi, mas mais pra frente é explicado pra gente que eles fazem tipo uma transmissão pra todo mundo de Wano ver. E todo mundo tem acesso ao que tá acontecendo ali na capital, né? E aí a notícia de que a guerra acabou e que os bonzinhos venceram vai ser dada pra todo mundo ao mesmo tempo, né? Que é bem interessante. Inclusive, altas tecnologias de Wano. Mas eu me adiantei um pouquinho, né? A gente vê primeiro uma das partes mais interessantes do capítulo, que é Yamato finalmente se apresentando pro grupo. É uma reação muito interessante que cada um deles tem. Eu notei bastante sobre a reação do Brook e do Sanji, que eram bem óbvias, inclusive, né? Eles ficam super animados e aceitam logo de cara que ela quer entrar no bando, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando eu queria ver a reação do Zoro ao anúncio dela de que vai navegar com eles, tá ligado? Mas o Zoro, infelizmente, tá ali desacordado, mostra também ele desacordado do lado do Ruffy, né? Que também tá desacordado. Mas uma coisa que eu esqueci de mencionar, inclusive no capítulo anterior, é sobre como o Yamato talvez se sinta em relação ao pai dele. Porque assim, por mais que seja o pai dele, é um tirano e blá blá blá, continua sendo o pai dele. A gente não sabe exatamente quais são os sentimentos, né? Porque ele não me ensinou sobre isso ainda em nenhum capítulo. Mas agora o pai dele provavelmente morreu, eu acho, não sei. E aí a gente fica se perguntando o que ele sente sobre isso, tá ligado? Ele perdeu o pai, tá ligado? E até agora ele não demonstrou nenhuma emoção, digamos assim, negativa, né? Choro, tristeza. Eu entendo, né? Digamos assim, por mais que seja o pai, como eu falei, é um tirano, é alguém que não fez bem para o próprio Yamato, inclusive, e para o povo daquela terra. E então eu entendo tudo isso, mas sei lá. Eu achei, inclusive, que em algum momento ele realmente iria começar a chorar, ou falar que pelo menos sentia a falta do pai, ou que queria que o pai fosse diferente para que eles pudessem ter uma vida diferente, sei lá. Talvez ainda venha a acontecer isso, né? Enfim.
Detalhe, tem uma fala do Yamato que me chamou bastante atenção, que é quando ele menciona que o grupo, ele achava que o grupo, né, já que ele acompanhava o grupo pelos jornais, que o grupo era super estranho e tudo mais, super diferente. E aí ele fala que pessoalmente o povo não parece tão diferente assim, eles parecem bem normais. Porque ele fala isso, tipo, de frente pro Brook, eu fiquei, cara, tá comendo cocô, Yamato? O cara é literalmente um esqueleto vivo, velho. Mano, enfim, outra coisa, eu tenho certeza que o Luffy vai aceitar a presença dele no bando, do Yamato, mas seria bem engraçado se finalmente a gente visse uma reação do Luffy, tipo, recusando alguém entrar no bando, tá ligado? Tipo, ela quer muito, né? Ele quer muito entrar. E seria engraçado se o Luffy dissesse que não. Mas assim, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Porque, inclusive, durante a guerra eles se deram muito bem, né? E aí, passando pra próxima página, a gente vê a Otama falando sobre os poderes dela. E sobre como os Kibidangos só tem o poder que só dura durante um mês. E aí depois os animais ficam, alguns ficam, né, outros vão embora. O que eu entendi do que ela falou é que tem alguns animais que decidem por escolha própria ficarem, né, depois do que o efeito passa. Simplesmente porque eles aprendem que estar ali com ela, com a menina e perto dela, é melhor do que a vida que eles viviam antes. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aí a gente vê que a Speed quer ficar do lado da Otama, né, como serva, só que a Otama quer ela como mãe. E é interessante que esse capítulo tenha saído, essa parte específica desse capítulo, tenha saído na mesma semana que saiu esse episódio, domingo agora, o 1019 de One Piece, onde tivemos uma conexão mostrada, né, uma conexão muito grande entre a Speed e a Otama. Então, assim, bem interessante essas duas conexões. Mas enfim. E aí, finalmente, a gente volta pro plot dos bainhas e do Momo, né? E aí os bainhas estão se ajoelhando na transmissão pra todo mundo ver. E aí o povo fica se perguntando pra quem que eles estão se ajoelhando. E aí o Momonosuke começa a fazer um discurso esse muito bonito. Mas pelo que eu entendi ali, essa primeira parte do discurso do Momo foi algo meio que ensaiado, provavelmente dito pelos bainhas ou pelo próprio Kinemon, não sei. Porque no final a gente vê, e eu achei interessante essa parte também, que o Momo, ele ainda tem o espírito de criança, tá ligado? Por mais que a aparência dele agora seja de adulto. Que inclusive eu acredito que depois a mina lá, a véia, né, vai fazer ele voltar ao normal, mas não sei. Mas de qualquer jeito, a gente vê que no final do discurso ele se embaralha e pede ajuda ao Kinemon, e o Kinemon acaba ajudando ele. Bom, na verdade o Kinemon só fala pra ele agora falar do coração, né, improvisar. E por isso que eu achei que a primeira parte foi algo que o Kinemon, ou outra pessoa, os bainhos no caso, falou, né, escreveu, sei lá, falou pra ele, pro Momo dizer, né. Mas aí essa segunda parte eu achei muito interessante, ele falar gritando ali, berrando, e achei muito interessante também porque ele lembra do Ruffy, né, do Ruffy falando pra ele na guerra de que, pô, quem é você? Você é uma farsa, não sei o que lá, e isso impulsiona ele, né, a falar essas coisas do coração. E aí, durante esse discurso, ele vai mencionando as coisas que ele não quer mais que existem em Wano, obviamente, né? As fábricas que são tóxicas, a escravidão que ele não quer mais, e aí a gente vê até um pequeno flashback da Otama, de quando ela descobre que os pais dela morreram, eles eram escravos, né? Trabalhavam ali forçadamente e acabaram falecendo durante o trabalho, né? E ela acaba recebendo essa notícia, chorando ali, a gente vê no flashback. E mais uma vez, assim como eu falei no vídeo sobre o capítulo 1019, eu tenho que falar aqui sobre como a Otama, apesar de ser uma criança, ela parece ser muito madura, mas tipo, muito madura, porque nessa reação aqui, que ela chora, mas ainda fala sobre como tá tudo bem, ela vai ficar bem pros pais, né, que os pais podem ir. Cara, isso eu achei de uma maturidade incrível, incrível, incrível mesmo. Depois a gente vê até ela passando a vender os chapéus, né, que ela fazia à mão, e tem um momento lá que ninguém compra, mas aí eventualmente chega o Tengu, né, e fala pra ela, que ele fala que vai comprar e fala pra ela não desistir também, porque mais alguns anos, né, mais algum tempo, e esse sofrimento todo, essa dor que ela tá sentindo iria acabar, porque os bainhas iriam voltar e bababá, e ela abre um sorrisão. Essa cena é muito linda, porque ela abre um sorrisão e diz que vai ficar bem, que vai acreditar, que ela não vai desistir. Cara, eu achei isso muito lindo, velho. Eu tô me pegando bastante, pra falar a verdade, a Otama nesses últimos capítulos, acho que também por causa da ajuda do anime, né, mas enfim. E a gente volta pro presente e vê ela se agarrando com a Nami, se acabando de chorar. E ela também lembra, mais uma vez, né, mais uma pessoa lembrando esse capítulo sobre algo que o Luffy falou. Sobre como o Luffy falou que quando ele saísse de Wano, ele sairia deixando o Wano pra trás, com ela podendo comer qualquer comida que ela quisesse, o tanto que ela quisesse e tudo mais. E, cara, é muito linda essa promessa do Luffy, como ele promete e cumpre as coisas, né? E ele tenta ajudar de coração as pessoas que ele se afeiçoa. Aí tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, que é no discurso do Momo ele menciona a aliança, né, dos minks, piratas, samurais e bababá. E tem um pequeno quadro do Kid e ele fica tipo, que aliança foi essa? O Kid na moral, pô. Enfim, acabei trocando um pouco a ordem das coisas, mas de qualquer jeito, a gente acaba vendo depois desse discurso do Momonosuke, onde ele improvisa, né, e fala do coração,
a gente finalmente vê a aparência dele. E cara, pra mim ficou muito badass. Inclusive muito mais legal do que a aparência do Oden, que já era muito foda. É porque o Momo ele tem uma aparência mais jovial, né, mais delicada, vamos dizer assim. E ficou muito massa, e eu fico me perguntando se... Eu queria ver, na verdade, uma luta do Momo adulto, tá ligado? Desse jeito. Só que eu queria ver ele com a força de um adulto mesmo, né? Inclusive usando espadas e tudo mais, porque infelizmente ele foi amadurecido, mas as habilidades dele não melhoraram, especialmente de samurai, né? E cara, eu acho que esse cara lutando seria muito massa de ver a luta dele, tá ligado? Já é muito massa ver luta de espada em One Piece. E a aparência do Momo ficou muito massa. E eu queria saber a opinião de vocês sobre a aparência dele. Vocês esperavam que seria assim? Esperavam que fosse mais parecida com o pai? Eu particularmente gostei bastante. De qualquer jeito, na última página a gente acaba notando que tem uma nota ali embaixo no final falando sobre como ele no futuro vai ser reconhecido como o grande Shogun de Wano. E eu só fiquei esperando, que eu achei que iria acontecer nesse capítulo, ele dá um motivo do porquê que ele falou pra Zunisha no capítulo anterior, que não iria abrir ainda as fronteiras do país, né? Mas nem foi mencionado. Como a saga ainda não acabou, vamos esperar pra ver o que é que acontece sobre isso, né? Eu acho que até o final da saga ele vai ter realmente aberto, tá ligado? Vai decidir abrir. De qualquer jeito, enfim. Basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar. E é isso, basicamente. Fui!